Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós louvamos ao nosso Deus porque estamos aqui reunidos para louvar, para estudar a palavra. E eu agradeço mais uma vez ao pastor Rogério, o servo do Senhor, que aceitou o chamado para aqui estar, para nos ajudar a compreender mais o que Deus quer nos ensinar através do Espírito de Profecia. Muito bom dia, pastor. Muito bom dia, conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos ouvir perfeitamente. Tá ok, estou aqui com vocês. Amém. Vamos iniciar então o nosso culto com uma oração, duas orações, na verdade. Eu faço a primeira, o senhor faz a segunda, pode ser? Tá ótimo. Vamos orar então. Vou me ajoelhar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, glórias te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em unidade de propósito para vir buscar, Senhor, a tua face, porque queremos aprender mais de ti, porque queremos andar no caminho estreito, porque desde que essa sala foi criada, Senhor, nós estamos aqui no propósito de buscar a nossa santificação diária, para que possamos fazer parte daquele povo que vai refletir a tua glória aqui nessa terra, Pai. E por isso nós estamos aqui todos os dias, Pai, às 5 horas da manhã do Brasil, às 9 horas da manhã aqui de Portugal, reunidos, porque o Senhor prometeu que era na unidade que o Senhor ordena a bênção. E aqui nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Renova o batismo do Espírito Santo para a nossa vida nessa manhã. Que o seu Espírito Santo seja o nosso guia em tudo o que formos fazer. Que o Senhor esteja ao nosso lado. Nós também pedimos os santos anjos, Pai. E eu peço uma bênção especial para o pastor Rogério nesse momento. Que ele possa ser ungido do Senhor, para que ele possa falar, não do que ele mesmo sabe, o que ele mesmo aprendeu, mas falar do imbuído do Espírito Santo, porque o Senhor quer nos ensinar, Pai, e o Senhor usa os teus servos. Que o Espírito Santo possa falar conosco através da voz do pastor Rogério agora nessa manhã. E que tudo corra para a honra e glória do teu santo nome. É por Jesus, pelo sangue por nós derramado na cruz, é o que eu peço. Amém. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em tuas mãos, Senhor, colocamos a nossa história, nosso desejo intenso de fazermos a tua vontade, de sermos pessoas melhores, de agirmos, Senhor, de acordo com a tua santa palavra, com o texto sagrado, com os testemunhos. Venha, Senhor, habitar na vida de todos aqueles que aqui se encontram também, que vão acompanhar depois pelo YouTube. Venha, Senhor, abençoá-los, iluminá-los e conceder a cada um deles a certeza de que o Senhor é Deus que está perto, é Deus que ampara, é Deus que auxilia, é Deus que ajuda. Senhor, clama em nome de Jesus e seja o amparo do solitário, o braço forte do abatido, a companhia do cego. Que tu seja, Senhor, a voz do mundo, o caminhar do coxo. Seja bom Pai, aquele que consola o depressivo e que anima o ansioso, aquele que abraça o desesperado. Seja bom Deus, o esposo da viúva, o pai do órfão, o amigo desse que está desconsolado. Seja nosso professor nessa manhã, como tem sido já há tanto tempo. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pastor Rogério, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Louvado Durante seja a Deus. oração, a sua voz falhou. Eu não sei se foi só para mim. Nós vamos ficar atentos aí se houve Agora alguma então, falha. Eu vi perfeitamente a oração. Ah, ok, obrigada, irmã Cássia. Então deve ter sido só para mim. Deus seja louvado.
Bom, eu vou procurar aqui o capítulo 24, onde nós paramos, ok? Vamos lá. Capítulo 24. Deixa eu me lembrar aqui. O amor verdadeiro prepara para o casamento feliz. Ok, aqui estamos. Ok? Estão me ouvindo? Sim, pastor. Ok, então Tem como Sim, pastor. aumentar a letra, pastor? ah, não, nesse aplicativo que eu estou usando, não. Melhorou assim como está. Melhorou, estava muito pequenininha. Melhorou? Então tá bom. Beleza. O amor verdadeiro preparo para o casamento feliz. O amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para seu próprio lar. Casa paterna, casa do papai e da mamãe. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração. E aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família saberá como promover a felicidade daquela que escolheu para a companheira de toda a vida. Lerei novamente. Pratiquem eles aqui a abnegação, a negação de si mesmo, e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração, aquecido em seu coração, e aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família saberá como promover a felicidade daquele que escolheu para a companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo. Texto apresentando o ideal de Deus em relação ao lar, onde os filhos veem a atmosfera e vivem na atmosfera do amor e agora reproduzem isso em suas famílias. Amor e disciplina própria unem a família. Procurem os pais, em seu próprio caráter e vida doméstica, exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial. Que no lar prevaleça uma atmosfera prazenteira. Isto será de muito mais valor para nossos filhos do que terras ou dinheiro. Pensando em herança, que o amor doméstico se conserve vivo em seu coração, para que possam volver o olhar ao lar de sua meninice como um lugar de paz e felicidade abaixo do céu. Os membros da família não têm todos o mesmo cunho de caráter e haverá frequentes ocasiões para o exercício da paciência e longanimidade. Mas pelo amor e disciplina própria, todos poderão estar ligados na mais íntima união. É o amor de Deus que nos concede esse amor que
lemos no texto. Ok. Se eu tiver pulado mais de uma página, alguém chame minha atenção por bondade. Próximo item. Características do amor verdadeiro. Conselho a um marido obstinado. O amor verdadeiro, puro, é precioso. É celeste em sua influência. É profundo e permanente. Não é espasmódico em suas manifestações. Não é uma egoísta paixão. Produz fruto. Levará a um constante empenho por tornares feliz tua esposa. Não é uma egoísta paixão. Produz fruto. Levará a um constante empenho por tornares feliz tua esposa. Se possuíres esse amor, tornar-se-á natural fazer esse esforço. Não dará a impressão de ter sido forçado. Se saíres a um passeio ou para assistires a uma reunião, será natural com tua respiração escolher a esposa para acompanhar-te e procurar fazê-la sentir-se feliz em sua companhia. Consideras as realizações dela como inferiores às tuas, mas vi que Deus se agradava mais do espírito dela do que do teu. Ele não estava apreciando sua esposa. Quando um homem deixa de admirar sua esposa, quando a esposa deixa de admirar seu marido, Satanás vê uma grande brecha para poder trabalhar. Voltando para o texto inspirado. Não és digno da esposa que tens. Ela é demasiado boa para ti. É uma planta frágil, sensível, carece de ser cuidada eternamente. Ela deseja sinceramente fazer a vontade de Deus, mas tem espírito brioso e é tímida, recuando ante o temor da censura. Para ela, ser sujeita a observações ou comentários é como a morte. Para ela, ser sujeita a observações ou comentários é como a morte, de tão tímida que é. Que ames, honres e acarinhes a esposa, em cumprimento do voto matrimonial. E ela superará essa atitude triste, acanhada, que lhe é natural. Receita para esposas que são tímidas, de acordo com o texto inspirado. Ao amá-la, ao honrá-la, ao dar carinho, ao cumprir o voto matrimonial. Ela deixará de agir desta maneira. Não quer dizer que perderá a timidez, mas viverá uma nova realidade de vida. O texto que lemos apresentou aqui a realidade de muitas das nossas queridas irmãs. A alma anseia por mais elevada, por amor mais elevado. Tua esposa deve fazer grande esforço para vencer a atitude esquiva, seu dignificado retraimento e cultivar a simplicidade em todos os atos. E uma vez que sejam a ti despertadas e fortalecidas pelo exercício as faculdades de ordem mais elevada, compreenderás melhor as carências da mulher. Compreenderás que a alma suspira por um amor de espécie mais elevada e mais pura do que a que existe na ordem interior das paixões animalescas. Ellen White utiliza a expressão paixões animalescas em outros conteúdos
sempre falando do sexo pervertido, do pensamento que ronda aqueles que não estão em vigilância para com as coisas de Deus. Estas paixões tu as fortaleceste, animando-as, exercitando-as. Se agora, no temor do Senhor, sujeitares o físico e procurares ir ao encontro da esposa com amor puro e elevado, diferente das paixões animalescas, serão satisfeitas as necessidades da natureza dela. Achega ao coração, tem-na em alta conta. A alma anseia por amor mais elevado. Bom, o texto trabalhou inclusive a questão da intimidade, não é? Para aquelas que não se sentem satisfeitas em relação aos vossos maridos, o texto está nos dizendo que quando os maridos se aproximarem e as tratarem e agirem com o amor que vem do alto, então elas sentirão e terão as suas necessidades satisfeitas. O amor encontra expressão em palavras e atos. Eu só quero lembrar vocês de algo importante aqui. O conteúdo que está sendo lido é o mesmo, só muda que quem fez a compilação está agora nos apresentando trechos diferentes da carta, ok? Veja, página 415, página 416, agora a página, agora já é uma outra página porque muda o ano. Achei que era o mesmo ano, que mudou o ano. Ele cita o nome de alguém e depois diz: precisa cultivar o amor à esposa. Vamos colocar aqui como se fosse Juscelino. Juscelino precisa cultivar o amor à esposa. Amor que encontre expressão em palavras e atos. Deve cultivar terna afeição. A esposa tem natureza sensível, insegura e precisa ser tratada com carinho. Cada palavra de ternura, cada expressão de apreço e afetuosa animação serão por ela lembrados e refluirão em bênçãos ao marido. Quanto melhor a tratar, melhor será tratado. Seguindo o texto áureo de Mateus 7, se não me engano, trate os outros como gostaria de ser tratado. Sua natureza pouco simpática precisa ser levada em íntimo contato com Cristo, a fim de que essa dureza e fria reserva seja subjugada e abrandada pelo amor divino. O texto apresentou a solução para alguém que não é simpático. Sua natureza pouco simpática precisa ser levada em íntimo contato com Cristo, a fim de que essa dureza e fria reserva seja subjugada e abrandada pelo amor divino. Não constitui fraqueza ou renúncia da varonilidade e da dignidade ter para com a esposa expressões de ternura e simpatia. Aqui até podemos trabalhar com a questão do machismo, não é? Não constitui uma ausência da masculinidade ter para com a esposa expressões de ternura e simpatia, como auxiliá-la nas tarefas do lar, por exemplo, em palavras e atos, e não se restrinja isso ao círculo familiar, mas estenda-se aos de fora da família. Aqui citou o nome L,
tem uma obra a fazer por si mesmo, que nenhum outro. Assim, eu citei Juscelino só como exemplo, né? Como começa com L, poderia ser Leandro, o Luciano, o Leonardo, isso só para dar o exemplo aqui. Tem uma obra a fazer por si mesmo, que nenhum outro pode fazer por ele. Ele pode tornar-se forte no Senhor, assumindo encargos em sua causa. Sua afeição e amor devem encontrar-se em Cristo e nas coisas celestiais. E deve ele formar um caráter para a vida eterna. Note esta frase. Ele pode tornar-se forte no Senhor, assumindo encargos em sua causa. Sua afeição e amor devem encontrar-se em Cristo e nas coisas celestiais. E deve ele formar um caráter para a vida eterna. Deste tópico que estamos lendo, eu me apeguei também à parte inicial, onde é dito: a esposa tem natureza sensível, insegura, e precisa ser tratada com carinho. Cada palavra de ternura, cada expressão de apreço e afetuosa animação será por ela lembrados e refluirão em bênçãos ao marido. Sua natureza pouco simpática, falando dela, precisa ser levada a íntimo contato com Cristo, a fim de que essa dureza e fria reserva seja subjugada e abrandada pelo amor divino. Então, o texto apresentou uma questão da esposa e depois apresentou uma questão do marido. E a esposa está reagindo dessa maneira por conta da ação do marido. Bom, para mim aqui apareceu uma mãozinha do Heron. Não, só ali naquela expressão que o senhor comentou antes, lá no outro parágrafo que fala sobre o coração anseia por amor mais elevado. Na minha versão exatamente fala que na sua diz animalesca, né? E na minha Sim. diz paixões sensuais, exatamente como o senhor explicou. Ok, Heron. Obrigado, Sim. amigo. Obrigado. O Heron deve estar vendo na versão impressa, né? De capa vermelha. É uma versãozinha que veio 2 volumes, que é É a um verde guia, com estudos? isso, é um guia espiritual de estudo, né? Perfeito. Pequeninos atos que revelam verdadeiro amor. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores, tanto quanto não pode a chama ser conservada viva sem combustível. Lerei novamente. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores, tanto quanto não pode a chama ser conservada viva sem combustível. Irmão C, julgaste ser abaixo da tua dignidade manifestar ternura mediante atos bondosos e vigiando por uma oportunidade de demonstrar afeto pela esposa por palavras ternas e bondosa consideração. És volúvel em teus sentimentos e és muito afetado pelas circunstâncias do ambiente. Deixa tuas preocupações, perplexidades e aborrecimentos comerciais quando vais para casa. Vai ter com a família com semblante prazenteiro, com simpatia, ternura e amor. E isto será melhor do que despender dinheiro com remédios e médicos para a esposa. Será saúde para o corpo e força para a alma. Queridos irmãos, isso é
Maravilhoso, louvado seja Deus. Espero que tenham conseguido compreender o que o texto apresenta. Mais uma vez, o texto está dando aqui a solução para diversas enfermidades das quais vou colocar a esposa, mas também o marido, muitas vezes acaba sofrendo. Eu farei a leitura novamente com algumas pausas. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores. Existem diversas linguagens de amor. Eu vou citar algumas poucas apenas para saberem que existe. Existe a linguagem do amor, e ela tem que ver com palavras de apreço, onde a pessoa, ela se sente amada quando ela escuta palavras de apreço, elogios sinceros que vêm do seu cônjuge. Uma outra linguagem do amor são atos de caridade. São ações onde essa pessoa, então, se você der ou fizer, ou fazer, melhor dizendo, algo por ela, por exemplo, lavar a louça, ou cuidar das crianças, ou lavar o banheiro, ou alguma coisa nesse sentido, ela se sentirá completamente preenchida. Tanto quanto não pode a chama ser conservada viva sem combustível. Então, é necessário que nós, maridos, conheçamos nossas esposas e qual é a linguagem do amor que cada uma possui. Para isso, recomendamos o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse livro também está disponível em áudio no YouTube, você pode ouvir. E as mulheres, esposas, precisam conhecer qual é a linguagem do amor do marido. E agora o texto vai dizer: Irmão C, julgaste ser abaixo de tua dignidade manifestar ternura mediante atos bondosos e vigiando por uma oportunidade de demonstrar afeto pela esposa por palavras ternas e bondosa consideração. Quer dizer, você perdeu a oportunidade de se utilizar de detalhes para tornar a sua esposa uma mulher que se sente amada. És volúvel em teus sentimentos. Isso é uma repreensão, uma advertência e uma orientação. E és muito afetado pelas circunstâncias do ambiente. Ela está dizendo agora, deixa as tuas preocupações, perplexidades e aborrecimentos comerciais quando vais para casa. É assim que nós devemos agir. Vai ter com a família com semblante prazenteiro, com simpatia, ternura e amor. Deixe as adversidades do trabalho, etc, 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 num outro local. Em relação ao lar, traga aquilo que eles precisam. O amor de um pai que protege, que ama, que cuida. Vai ter com a família com semblante prazenteiro, com simpatia, ternura e amor. Isto será melhor do que despender dinheiro com remédios e médicos para a esposa. Será saúde para o corpo e força para a alma. Chego a pensar que algumas esposas no consultório médico, depois de abrirem o coração sobre o que sentem, as dores, se o que está do outro lado da mesa for um homem iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele dirá: minha querida irmã, seu problema não é depressão, seu problema não é ansiedade, seu problema é seu marido. Esse é seu problema. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, seja embora o dia muito nublado.
Heron, vi sua mão levantada aqui. Alguma outra palavra nesse sentido? Eu me lembrei que nos encontros de casais, talvez os irmãos, as irmãs que estão aí já ouviram também isso que eu vou falar agora aqui. Muitas vezes nos encontros de casais a gente ouve assim que os esposos, os maridos, às vezes eles chegam, eu me incluo aqui, eles chegam assim com a cabeça ainda cheia do serviço, em algum momento deu alguma coisa errada no serviço e tal, e a esposa teria que saber agora como receber esse marido, ter tato agora de recebê-lo. Não é que isso está errado, mas o texto está dizendo aqui que o marido tem que ter um cuidado aqui, ele não deve levar essas coisas para dentro da casa, para dentro do lar, porque isto vai afetar, eu acho que não só a esposa, mas os filhos, toda a atmosfera feliz e alegre do lar, que deveria e deve existir, né? Então, aqui o texto está falando de uma determinada pessoa, né? Que estava fazendo isso, e Ellen White, amando de Deus, estava corrigindo esse servo do Senhor, este homem, que seja quem for aí, né? Então, isso para mim também foi uma correção, para mim também foi um chamado isso aí, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, tem que haver realmente uma compreensão e um cuidado aí, né? Amém. Que benção. O poder do exemplo dos pais. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe. Eu vou ler novamente isso. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe. E esta mostrar respeito e reverência pelo pai. É pelo contemplar o amor nos pais que os filhos são levados a obedecer ao 5º mandamento e a aceitar a injunção. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, verso 1. Embora já tenhamos, eu acredito que outros também, lido o livro Lar Adventista, essa fala apareceu como sendo a primeira vez. Isso é maravilhoso. É pelo contemplar o amor nos pais que os filhos são levados a obedecer ao 5º mandamento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. Lindo demais. Louvado seja Deus. Tamanho conteúdo. É recíproco, né, pastor? Isso é como a gente estava conversando, né? Isso é algo recíproco, né? De ambos. Então, que coisa linda isso, né? Porque aqui a gente vê que está destituído todo o egoísmo, tanto da parte do marido quanto da esposa. Porque a grande e a maior vontade, desejo e preocupação do marido deveria ser isso, né? Fazer a esposa feliz. E da esposa fazer o marido feliz. E aí os filhos, o texto está dizendo aí os filhos, eles realmente teriam esse carinho, esse amor, esse respeito entre ambos, né? Entre os irmãos, entre eles e entre o pai e a mãe. É muito lindo e isso aqui é tão profundo que às vezes a gente não se dá de conta, a gente acaba lendo assim, rapidamente a gente não reflete na profundidade disso, né? Na importância que Deus quer dar. Pastor, posso falar? Pois não, Jaque. No capítulo anterior, capítulo não, no parágrafo anterior, fala da questão do ambiente, né? Do homem não se deixar influenciar pelo ambiente e sempre cuidar bem, pelo menos que eu entendi, cuidar bem da esposa em qualquer ambiente. Tem maridos que não conseguem ser espontâneo com a esposa na frente de amigos, não conseguem ser carinhoso,
não gosta de demonstrar carinho. E aqui também eu concordo com o Heron quando ele diz que tem que ser recíproco. Mas a inspiração é para o pai, então deve ter uma razão. Por que para o pai? Eu penso que os filhos passem o dia com a mãe, eles conhecem a mãe, eles sabem quem ela é. Mas se o pai demonstra bondade e atenção para ela, isso chama mais a atenção dos filhos. Porque, como ele passa o dia trabalhando, eles não conhecem tanto quais as reações do pai. Então, quando ele vê um pai amoroso em casa, essa reverência surge de forma natural neles. Porque eu penso que não foi em vão chamar a atenção do pai para fazer isso. Amém. Na pena inspirada. Amém. O amor de Jesus refletido nos pais. Havendo a mãe conquistado a confiança dos filhos, eles ensinado a amá-la e obedecer-lhe, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador, obedecer-lhe e nele confiar. Como confiam em seus pais, eles obedecem. O amor que em fiel cuidado e correto ensino os pais manifestarem pelos filhos em certo grau, refletirá o amor de Jesus por seu fiel povo. O amor que em fiel cuidado e correto ensino os pais manifestarem pelos filhos em certo grau, refletirá o amor de Jesus por seu fiel povo. Que coisa maravilhosa. E já estou me deleitando aqui com tanto conteúdo extravagante. Louvado seja Deus. Bom, Heron, você vai falar aqui? Não, bem rapidinho, só eu realmente, o que a irmã comentou, é exatamente isso, irmã. Sabe que eu não tinha olhado por este ângulo que você falou. E eu acho que o texto está levando para isso mesmo, né? Concordo plenamente com o que você falou, né? Então é bem interessante, né? Porque eu não tinha pensado nisso. Então a irmã agora ela fez eu pensar deste ângulo, porque o pai realmente aqui está falando que o pai é que fica fora, né? A mãe está em casa, cuidando dos filhos, os problemas do lar e tudo mais ali. E faz todo sentido. Gostei da sua aplicação, irmã. Muito obrigado. Amém. O amor materno ilustra o amor de Cristo. Quando a mãe ensina os filhos a obedecerem-lhe porque a amam, está ensinando as primeiras lições na vida cristã. Quem ama, obedece. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe, ele obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. E aqui a advertência, né, para as mães que fazem a vontade dos seus filhos. Você está ensinando o seu filho a ser um pecador rebelde. Cuidado com isso. Jamais esquecida a influência de um lar cristão. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e mocidade é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e mocidade é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai celestial.
influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e da mocidade. Lembre-se, né? Nossos filhos muitas vezes passam, dependendo da rotina, mais tempo fora de casa em outras atividades do que dentro do lar. Quando então você pensa em escolas em período integral, questão da creche para alguns, é ficar na casa de fulano, beltrano, ciclano, enquanto os pais têm que trabalhar. Tudo isso precisa ser pesado na balança. Talvez valha a pena ter menores entradas e mais atenção para os filhos do que ter maiores entradas, brinquedos novos, belas roupas, melhor casa, do que... Cuidado, queridos. Alguns estão escolhendo as coisas deste mundo como se elas fossem eternas. Lembre-se, pés na terra, mas olhos no céu. Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. As relações de família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos estabelecidos e dirigidos em harmonia com... Opa! Fiz uma coisa aqui horrível. Cliquei no lugar errado. Vamos lá. Aqui. A relação de família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos estabelecidos e dirigidos em harmonia com o plano de Deus são um maravilhoso auxílio no formar o caráter cristão. Novamente, os lares cristãos, meu lar e o seu lar, estabelecidos e dirigidos em harmonia com o plano de Deus, são maravilhoso auxílio no formar o caráter cristão. Pais e filhos se devem unir em oferecer amorável serviço àquele que unicamente pode guardar puro e nobre o amor humano. Nosso Senhor, Deus amado. Ok. Eu vou apenas introduzir aqui e amanhã daremos sequência. Capítulo 25, livro Mente, Caráter e Personalidade. Título: Amor e Sexualidade na Vida Humana. Ellen White viveu e labutou numa época em que havia grandes restrições quanto a falar em público ou escrever acerca de sexo e do relacionamento sexual entre marido e mulher. Casou-se com Tiago White em 30 de agosto de 1846, depois de certificar-se, mediante oração, de ser esse um passo adequado. Convém notar que ela ia bem em seu ministério, pois havia 20 meses que ela era recebedora de visões do Senhor. Em resultado dessa união com Tiago White, teve 4 filhos, nascidos em 1847, 1849, 1854 e 1860. Foi na década de 1860, década de 2 visões básicas sobre a reforma de saúde, 6 de junho de 1863, 25 de dezembro de 1865, que Ellen White começou a considerar assuntos relacionados com o sexo. Declarações de anos posteriores foram mais elaboradas. Referindo-se às relações sexuais no matrimônio, ela empregou termos como privilégio da relação matrimonial, privilégio da relação familiar, privilégios sexuais. Quando usarmos essas expressões, saberemos que ela está falando sobre o ato de intimidade. Para alcançar um conceito exato e equilibrado dos ensinos de Ellen White,
neste campo delicado, umas declarações devem ser comparadas com outras. Deve ser observada a súmula de muitas declarações. Deve haver muito cuidado quanto ao sentido das palavras empregadas. Termos como paixão e propensão aparecem. São às vezes adjetivadas por palavras como vis, animalescas, concupiscentes, depravadas, corruptas. Esta linguagem forte poderia levar alguns leitores a entender que toda paixão seja condenável e toda atividade sexual seja má. As citações seguintes dificilmente tal sustentariam. Deus requer que controleis não só os pensamentos, mas também vossas paixões e afeições. A paixão e as afeições são agentes poderosos. Resguardai positivamente vossos pensamentos, vossas paixões e vossas afeições. Não os degradeis, pondo-os concupiscência, elevai-as, as paixões e afeições, até a pureza, e dedicai-as a Deus. Paixão no sentido de sentimento forte e profundo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. No mesmo contexto no qual são usadas algumas das expressões fortes acima referidas, ela insta que as paixões devem ser controladas por aquilo a que ela chama faculdades mais altas, mais nobres: razão, restrição moral e faculdades morais. Ela escreve ela escreve sobre temperança e moderação e sobre o evitar excessos. No matrimônio, essas paixões comuns a todos os seres humanos devem ser sujeitas ao controle, devem ser dominadas. Bom, vou parar por aqui para não ficar muito fora do assunto que a maior parte do tempo nós conversamos, e amanhã a gente segue daqui, lendo inclusive o restante da nota, porque a nossa preocupação é aprender, e esse detalhe que está sendo nos apresentado sobre, às vezes, uma palavra tem uma conotação negativa, mas em outros textos uma conotação positiva, isso é extremamente importante para a melhor interpretação do texto. Então, eu concluo aqui por hoje. Deixe marcadinho, tá bem? Página 44. E aí seguimos daqui amanhã, se Deus assim permitir. Lembrando que eu vou estar em concílio pastoral. Então, se tiver algum problema de conexão, vocês tenham paciência, eu vou procurar o melhor lugar para nós continuarmos, se Deus assim permitir. Aurelice e as que estão fazendo a apresentação é com vocês. O pastor, eu realmente me perdi hoje. Eu estava na ideia que nós estamos na nossa outra sala. E eu participei várias vezes, mas eu realmente não estava me lembrando da forma como faziam nessa sala. Eu tinha me esquecido. E agora eu comecei a passar a mão do lado. Poxa, mas quantas pessoas participaram da nossa sala hoje? Ah, mas nós estamos na outra sala. Os irmãos me perdoem aí, viu? Na outra sala, nós somos um número pequeno. Estamos entre 38, às vezes 32, na verdade. Mas aqui vamos acompanhando o rumo do grupo, não é? Obrigado, Heron. Obrigado pela mensagem. Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui reunidos em torno de um só propósito, né? Não tem problema nenhum, viu, irmão Heron? Nós agora estamos aqui, nossa sala tem uma dinâmica que após a mensagem, nós fazemos 3 orações e depois abrimos, né? Para as pessoas poderem fazer as perguntas, as considerações, mas não há nenhum problema, porque enquanto o pastor e o mensageiro está a falar, ele pode fazer da forma que desejar também. Nós deixamos o Espírito Santo conduzir todas as coisas, né? Então, Deus seja louvado por isso, porque pelo comentário de vocês também,
o Espírito Santo vai completando aquilo que ele quer, a mensagem que ele quer passar para nós. Por isso que nós achamos muito rica essa participação dos irmãos, né? Então, nós vamos agora para as 3 orações e os momentos das considerações a seguir. Nós vamos pedir 3 pessoas, então, para orar conosco. Uma delas ser a oração cantada, normalmente é o que fazemos aqui. E quem poderia orar, pode levantar sua mãozinha, por favor. Muito obrigada aqui o irmão Heron, não sei como pronuncia, o irmão Lautenir, o irmão Heron faz a primeira oração, o irmão Lautenir a segunda oração, e alguém poderia fazer a oração cantada? Eu posso fazer. Ah, o pastor Rogério, muito obrigada. Então vamos orar. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando neste momento e nos deste para ouvir a Tua santa palavra, ó Pai. Nos guia, Senhor, continue a nos guiar a cada um de nós, ao pastor e a cada um de nós, componentes desta sala, nos dando a compreensão clara daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor. Nós possamos realmente ter o desejo de viver e praticar essas verdades que são tão importantes. Falamos sobre família, sobre o amor, sobre tantos assuntos profundos e importantes para a nossa vida, para a alegria de um lar cristão, ó Pai, que o Senhor quer implantar, o Senhor quer que nós tenhamos esse lar e que nós sejamos uma extensão do céu aqui na terra, Senhor, uma extensão do céu aqui na terra, para que as pessoas ao nosso redor vejam que há um pouco do céu em nossos lares e que eles tenham desejo e prazer também de sentir, viver e se achegar a nós para conhecer e vejam Jesus, ó Pai, através de nós e em nós. Obrigado por tudo, Senhor. Continue a guiar a este grupo, continue a guiar esta sala, cada um individualmente, cada família, cada irmão, cada irmã, todos que fazem parte aqui. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe das necessidades, das dificuldades, dos anseios de cada um. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de fazer parte e conhecer esses irmãos queridos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuando, bom Pai, na sua presença, com espírito de gratidão. Gratidão por tudo que ouvimos e ajuda a colocarmos em prática em nossos lares, Pai. Que o marido seja um instrumento nas mãos de Deus, mas para ser isso ele precisa buscar o amor que vem de Deus. Todos nós possamos pensar dessa forma. E também as esposas, Pai, ajudando, né, já porque a bondade da esposa, trabalhando, ajudando, orientando os filhos, ornamentando a casa, enfim, é bênção ter uma esposa. Por isso nós pedimos que nossos lares, Pai, a atmosfera do céu possa estar sempre e a alegria dos anjos permanecer dentro de nossos lares, trazendo bênção e os filhos saindo para representar muito bem o seu nome. Abençoa aqui cada família representada de uma maneira muito especial. Cuida de todos nós e ajuda nos a prepararmos para quando sairmos dos nossos lares, para irmos à igreja te adorar. Levamos para nossas igrejas a alegria da salvação, regozijo, paz que excede do trono da graça. Isso precisamos rever mais em nossa vida familiar, porque se a igreja vai bem, é porque o lar está indo bem. Fora disso, é tragédia. Precisamos, Pai, da tua misericórdia, precisamos do teu perdão, precisamos da tua paz, precisamos da tua companhia, Pai. Muda, molda a nossa vida, nosso caráter. Nos abençoe nesse dia, continue conosco, cada fala, cada momento que passarmos aqui na tua presença, possamos crescer junto para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa nós, mais uma vez pedimos, em nome
e por amor de Jesus. Amém. O olhar de Jesus inundou o meu ser, desde que eu descobri, mudou meu viver. Oh, quão lindo é Jesus, Ele é tudo pra mim. Deu-me paz e perdão, deu-me a vida, enfim. Oh, quão grande é Jesus, tão perfeito e leal. Seu amor me conduz, me liberta do mal. Sua justiça me livra da culpa do pecado. Sua justiça me livra do poder do pecado. Ele próprio virá, Ele é a justiça, e então me livrará da presença do pecado. Oh, quão lindo é Jesus, sua justiça sem fim. Sim, eu quero Jesus, que Ele viva em mim. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada pelas orações, obrigada pela oração cantada. Deus seja louvado. Agora chegou o momento de nós partilharmos aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração através dessa linda mensagem, desses momentos que nós tivemos aqui juntos. Quem gostaria de falar, pode levantar sua mãozinha. Muito bom dia, irmã Heloísa, saudade de você, minha querida, seja bem-vinda. E na sequência, irmão Lautenir. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente bem. Ah, tá, porque eu estou aqui com fone de ouvido, eu fico preocupada de não sair o som corretamente. Obrigado, pastor, pela mensagem, que é tão relevante, né? Porque quando nós falamos de casamento, de família, de educação, nós estamos mexendo, né, com o fundamento do nosso lar, com a estrutura do ser humano. E um lar bem estruturado, ele é o maior exemplo que a sociedade pode ter. E um lar bem estruturado, ele prega muito mais do que 1000 sermões pregados em um púlpito, né? Então, a gente vê quão importante é termos uma família estruturada e quão é importante o papel do sacerdote do lar, né? Hoje está se perdendo esse papel do sacerdote do lar. Os homens, muitas vezes, trabalham muito e pensam que essa responsabilidade é apenas da esposa, né? Então, e a gente vê, às vezes, muitas vezes, uma insatisfação da esposa. E isso leva a um comportamento que não agrada a Deus. Muitas vezes, esse círculo sagrado, ele é quebrado, né? E quando nós estamos estudando aqui essa manhã, que advertência maravilhosa para que a gente tome cuidado neste relacionamento, né? Os maridos que passam fora de casa, trabalhando, e para nós mulheres. Então, eu vejo que para nós mulheres, quando às vezes estamos insatisfeitas dentro do casamento, né? Muitas vezes saímos falando ali, comentando da intimidade do nosso lar, do nosso casamento,
com pessoas que não deveriam vir. E Ellen White, ela é preocupada com este assunto, né? Ela deixou uma orientação inspirada por Deus, falando que todo lar tem um círculo sagrado. E ela fala o seguinte: santidade do círculo da família. Há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca devem nenhum nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, que por brincadeira ou por qualquer outro meio queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente dessa imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nos refletir a nós mesmos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar eles não devem interferir. Deve-se ter um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimento de tranquilidade, repouso e confiança. Isso está no livro Lar Adventista, página 177, 177.2. Então, gente, todas essas advertências que nós estudamos hoje é para que a gente não caia nesse erro, nesse pecado de que uma pessoa insatisfeita, ela sai contando aos quatro ventos as intimidades do seu lar, né? E a esposa deve ser a sepultura do seu marido, e o marido deve ser a sepultura de sua esposa, né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a cuidar melhor do nosso lar, para que um erro não leve a outro erro, né? Porque Deus nos deu uma orientação hoje como prevenir um erro para não cairmos neste, né? Que é destruir o círculo sagrado do nosso lar. O círculo sagrado, ele só pertence a nós, à nossa família, ao marido, à esposa e aos filhos. Não temos que sair, né, propagando os problemas da nossa casa aos quatro ventos. Que Deus nos dê sabedoria. Amém. Obrigada, Elô, pela sua consideração. Obrigada por nos relembrar aí esse texto do Espírito de Profecia. Realmente é muito importante. Nós precisamos estar atentos com as brechas, as portas, as janelas que nós abrimos para o inimigo entrar na nossa casa, na nossa vida, tanto pessoal quanto familiar. Obrigada, querida. É uma pena, o irmão Lautenir queria falar, mas acho que não deu tempo, ele teve que sair. Mas aqui o espaço ainda está aberto. Mais alguém gostaria de falar? Pode levantar sua mãozinha e partilhar conosco, por favor. Eu acho que estamos todos a pensar nessa mensagem tão importante. Se não houver mais considerações, nós vamos então encerrar o nosso culto. Vamos encerrar com uma oração e um hino final. Então, alguém poderia orar conosco para a gente encerrar, por favor? O irmão Éden levantou a mão. Muito obrigada, irmão Éden e a irmã Vera. Vamos ter duas orações, então, para encerrar. O irmão Éden faz a primeira oração
e a irmã Vera faz a segunda oração. Ou vocês querem fazer as considerações? É a oração mesmo. Eu gostaria de fazer uma consideração, sim, irmã. Tudo que nós aprendemos durante toda a nossa educação na Terra, eu vou referir-me a mim mesma. Quando a gente ouve... Eu tenho os livros Mente, Caráter, Personalidades, toda a coleção. Mas veja, quando a gente para ouvir alguém lendo para nós de uma forma toda cheia de amor, eu agradeço muito a Deus pela vida deste homem de Deus, que é o pastor Rogério. Poderia ser a voz do irmão Lauteni, como locutor, o irmão Aaron, enfim, mas traz para nós um bálsamo, é como se fosse uma cócega no coração, mas traz para nós uma realidade que, como muitas vezes, me desculpa a expressão, é como se fosse um murro no estômago, porque como esposa, nós falhamos muito. Eu vim de um lar que não havia respeito, e eu presenciei coisas terríveis, que eu acredito que muitos de vocês jamais passariam. Eu sou uma sobrevivente, e eu não queria me casar, nunca. Eu me propus a fazer pactos de nunca me casar, porque eu vinha de um lar totalmente endemoniado. E o meu medo era ter um marido como o meu pai. Então, referência de casamento, como pastor e eu acompanhei aqui, é família, é o pai, mãe. Eu não tive isso. E eu também desejava nunca, jamais ser mãe. Me dói a alma, me estremece, só de lembrar de tudo o que vivi. Mas eu me sinto honrada, fazer igual o irmão Heron falou. Que satisfação, que bênção é estarmos nesta madrugada aprendendo, como se Jesus estivesse lendo para nós na voz do pastor Rogério. E toda essa explicação com doçura nos faz cócega ao coração. E eu particularmente, não fui uma bruxa para o meu esposo, mas ele falhou muito comigo. Enquanto estávamos todos em silêncio, eu estava aqui digitando para ele, pedindo perdão a ele, por muitas vezes o tornar um homem feliz, porque ele veio de um lar com grandes defeitos. Então, ele perdeu a mãe por conta de uma obra que o pai fez. Ele não assassinou, mas mandou matar a esposa, que era minha sogra, com 47 anos. Então, meu marido já vinha de uma família disfuncional. Então, é uma situação que leva a outra. Então, sofrimento com os meus sofrimentos, com os meus traumas, com os traumas dele, nós tivemos. E olha, eu tinha esses livros todos, a Arnaldo era comportou, todos os livros do Espírito e Profecia, só que eu nunca li. Eu lia por alto. Então, para mim, estar na sala, a consagração e o Pentecostes entre nós, nossa, ressuscitando aquilo que o Senhor quer que a gente saia. Agora é o tempo de buscarmos ao Senhor, e isso me faz viver. Eu amo meu esposo, 30 anos de casamento, mas tem coisas nele que me desagrada, que é carnal. E eu sempre venho lutando, porque o inimigo se levanta com as minhas memórias. O passado de um ser humano, o Senhor apaga, lança no mar. Mas o inimigo não, jamais. Ele está sempre levantando os cadáveres. E se não tiver de joelhos, jejum e oração, é disfuncional total. E eu tenho 2 filhos, o Moisés, com 28, e a Mayelen, com 24. Mayelen é enfermeira formada, Moisés é contador formado. Eu sofri muito para educar os meus filhos na base daquilo que Deus me propôs em meu coração, mesmo porque, irmão, já fui bruxa. Mesmo sendo uma bruxa recém-convertida, mas não praticava os atos da bruxaria, mas eu estava com as memórias e eu mirava muito
E aquilo me trazia a memória do meu passado. E como adventista fracassada, eu eduquei meus filhos para não viver o que eu vivi no meu lar. Arnaldo é um pai maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que eu louvo a Deus que a mensagem de hoje me faz ver que aquilo que eu não aceitei não foi porque eu aprendi numa sala como vocês estão passando para nós, pastor. Não. E a participação dos nossos queridos. Jaqueline, obrigada pela tua voz. Trazido tamanha advertência para mim. Irmão Heron, querido Altenir. Então, isso está me enchendo de uma tal forma que eu posso dizer, hoje, a salvação entrou no meu lar de uma forma suave. Cedo eu estava orando com meu esposo e dizendo para ele as verdades do céu. Muda, filho, eu não posso ir para o céu sem você, mas eu quero ir para o céu. E se você não quiser, eu só lamento, eu estou lutando por você. Há uma guerra nos lares, uma guerra espiritual muito grande. A minha guerra é diferente da de vocês. Vocês não ficaram em prática de nada. E, queridos, foi dito que a esposa não pode ter, foi a irmã que leu, não pode ter segredo para o esposo. Nem o esposo para a esposa, irmã, mas existe coisas que é necessário que fique numa sepultura. Tem coisas da minha vida que o meu esposo jamais poderá saber. Trará morte. Então, eu não posso jamais abrir meu coração para ninguém de algo que ninguém, a carne não vai entender. Porque há um jogo grande espiritual no mundo natural que vivemos. A guerra, as pessoas que saíram de uma guerra. E quando ela sai, ela carrega a maldição na alma. E se essas maldições, em nome de Jesus, não for quebrada diariamente, a gente perece, porque é espírito de loucura, é a potestade do ar que entra em ação uma vida. Então, eu louvo a Deus muito mesmo por cada um da vida de vocês. Esteja onde vocês estiverem. Lute pela família. Faça o possível para ser uma boa esposa. Eu tenho lutado constantemente. Eu não cedo para algumas coisas que o esposo gosta. Não, não, não. Um homem respeitador é o meu esposo. Mas por quê? Porque eu dei o limite e aquilo que não pode ser, não permito. É o meu corpo que pertence a Cristo. E o inimigo trabalha muitas vezes na intimidade. E se a gente não disser não, stop, please, a coisa vai entornar. E uma vez dado uma chance para a brecha do pecado ser aberta, não se sabe onde para. Então, oriento o meu esposo, eu sou amiga, companheira, não sou a mãe dele, mas sou esposa, companheira, conselheira, abro a palavra, mostro para ele assim que tem que ser o casamento, a vida sexual, tudo. Eu não tive isso dos meus pais, mas o Senhor está nos dando oportunidade. Meu marido tem 60 anos, eu tenho 54. Nos amamos, eu o amo muito mais no espírito do que na carne. Então, é muito importante entendermos isso, que Deus tem propósito nos nossos casamentos. Quanto aos nossos filhos, a gente erra, mas o Senhor há de consertar. Os meus filhos são meninos bons, graças ao meu Deus, não me dão trabalho, porque eu me sacrifiquei para viver, vigiar por eles, para que a sombra do mal não recaísse na memória dos meus filhos. E, irmã Vera, seus filhos sabem a sua prática? Esse ano, irmão, eu sentei para conversar com a minha filha diante da morte da minha mãe. Eu tive que conversar com ela algumas coisas e dizer, ó, filha, foi assim, assim, assim que eu fui criada. Essa parte da mamãe, você não saberá. Eu chamo minha filha de filhinha. Filhinha, você não saberá. Só saiba que a mamãe já esteve do outro lado e não é nada bom. O preço é caro, mas também o Senhor está no lado do Senhor, é um preço altíssimo, foi o sangue do filho dele. Então, Deus dá a bênção para nós, mas ele cobra e cobra caro, porque a fidelidade contínua com Cristo. Então, minha filha sabe algumas coisas necessárias que não me trouxe, como eu perguntei, você tem a vergonha da mãe?
Ela disse muito pelo contrário, sabendo quem é teu pai, sabendo quem é tua mãe, sabendo quem são seus tios e irmãos, minha mãe. A senhora é uma heroína. Eu disse, filhinha, não sou não. Eu sou uma sobrevivente, sobrevivente de Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, pastor Rogério. Muito obrigada a cada um de vocês. E saibam que eu, nas madrugadas, apresento todos vocês. E o Senhor sabe quem é vocês e o que vocês precisam. Obrigada, minha irmã. Amém, irmã Vera. Muito obrigada pelo seu testemunho. O Espírito Santo também fala ao nosso coração através dos testemunhos, porque estes testemunhos glorificam o nome do nosso Deus. Muito obrigada. Irmão Éden, então vamos orar? Sim, bom dia a todos. Graças te rendo, ó bom Deus, por essa oportunidade, que o Senhor possa, Senhor, já ter perdoado os nossos pecados, com nossa família, com os nossos pais, que cada um, Senhor, é salvo pela luz que recebeu. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada família, de cada um como ser humano, individualmente. Que o Senhor possa abraçar. Nós sairemos hoje para um dia de trabalho. E que o Senhor possa estar presente, Senhor. Conceda a vitória a cada um aqui. Que o Senhor possa salvar-nos como família. Como diz a irmã Vera, nós somos sobreviventes. Mas que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Que o seu sangue, Senhor, não venha ser derramado em vão. Mas que cada um aqui possamos ser purificado dessas mechas do pecado. E que a salvação possa estar em todo instante em nossas vidas. Que isso possa nos capacitar diariamente para sermos melhores e sermos salvos em nome de Jesus. Bom dia a todos. Amém. Bom dia.
Amém. Eu desejo a todos um bom dia, que o Espírito Santo esteja conosco, que nós possamos continuar a refletir nesse estudo que nós fizemos hoje, e espero vê-los amanhã de novo aqui na sala, às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã daqui de Portugal. Um abraço para todos e até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã.